Olha aí, pessoal, a prévia da inflação oficial do governo, o IPCA, índice medido pelo IBGE, veio bombando, veio arrebentando 0,62% em novembro, que é um patamar muito alto para um índice que, no final das contas, é concebido pelo Márcio Postman. É importante lembrar isso aí. E, de forma geral, se a gente considerar esse número que ainda é prévio como sendo o fechamento do mês, não deve diferir muito disso, não. A meta de inflação, o teto da inflação, aliás, os 4,5%, terão sido ultrapassados. Pois é, estamos nesse cenário, neste momento. Uma coisa muito preocupante, sem dúvidas. E adivinha só o que está puxando os preços para cima? Qual é o grande vilão? Qual grupo de produtos é o grande vilão dessa história nesse período de novembro? Pois é, mais uma vez, os alimentos subindo de preço de forma considerável, de forma constante. Adivinha quem mais se ferra nessa história? Pois é o pobre que se lasca nesse governo do amor. Então vamos conversar sobre esse tema aqui específico, esses índices do IBGE, com aquelas ressalvas de sempre que já já eu faço, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com este meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, qual que é a boa dessa história? Aliás, não é boa nenhuma, é péssima dessa história. O índice IPCA 15 mede a variação de preços no intervalo do dia 15 de um mês até o dia 15 do outro. Então, ele considerou até o dia 15 passado. Não é o índice oficial, que é o índice do mês fechado, que nós vamos ter apenas lá em meados de dezembro, lá por volta do dia 10 de dezembro, né? Mas é uma prévia que é muito útil para a gente fazer diversas projeções. E lembrando, inflação não é aumento de preços. Inflação é o aumento da base monetária, expansão da quantidade de dinheiro em circulação na economia. E quem faz isso aí, quem aumenta a base monetária é o governo por meio da expansão da dívida pública, que é o que a gente tem visto acontecer. E como esse dinheiro está mais abundante, há mais oferta de moeda no mercado, o que acontece com o valor do dinheiro? Lei da oferta e da demanda, a oferta sobe, o valor cai. Então, todos os outros itens, se cotados por aquele preço, por aquela moeda, tendem a ter o seu preço elevado. O óleo de soja subiu aqui 8% nesse período. Caramba, 8%, meu amigo. Beleza, subiu em reais 8%. Em dólar, será que ele subiu ou será que ele diminuiu de preço? Provavelmente diminuiu porque o dólar está bombando, né? Ou talvez não tenha subido tanto assim. Depende de uma série de fatores, mas a questão da valorização da moeda aqui é importante na formação de preços, mas inflação é a expansão da base monetária. E lembrando também, não confio no IPCA, acho que esse índice é maceteado pelo IBGE a mando do Márcio Postman, não tenho provas disso, mas é a percepção que eu faço até pela conferência de preços do dia a dia, do supermercado, do posto de gasolina, dos serviços. E a Fundação Getúlio Vargas tem o IGPM, os índices, os IGPs lá, né? Tem IGPM, IGPDI, enfim, que são mais críveis e mostram um resultado pior do que o IPCA. Para mim tem algum tipo de manipulação, mas enfim, é a minha opinião a esse respeito. Quais itens foram os maiores vilões nessa história? Óleo de soja, mais de 8%, tomate também mais de 8% de aumento aqui, e as carnes que continuam disparando. Até onde vai chegar isso, meu amigo? Daqui a pouco vamos ter a 100 a 40 reais o quilo. Não duvido nada, tá? Ficando difícil de comer carne de boi aqui no Brasil. Picanha, esquece, isso aí é passado. É tão passado que eu vou fazer outro vídeo só sobre a picanha aqui no canal. Pois é, né? A situação tá realmente bastante crítica. Então, o grupo alimentação e bebida subiu 1,34%, e só ele foi responsável por praticamente a metade do aumento de preços no mês de novembro, nessa fração de outubro e novembro que nós estamos acompanhando aqui, né? Esse índice aqui é acima do esperado pelo mercado. Obviamente, nem o pessoal mais pessimista podia imaginar algo tão ruim assim.
A expectativa estava na faixa de 0,48%, que seria um aumento um pouco menos intenso do que no mês anterior, 0,54%, mas a coisa foi muito superada, de fato, superada negativamente. É claro, né? É natural que a coisa aconteça assim. Alguns itens tiveram queda de preço, lembrando, não existe inflação de item específico. Aumento de preços, né? Inflação usando a definição errada de aumento de preços de forma generalizada. Itens específicos podem aumentar de preço ou ter o seu preço reduzido por fatores sazonais também. O importante é o cômputo geral. É você ver que no mês de outubro subiu 0,54%, no mês de novembro subiu 0,62%, a média de tudo. Tá tudo subindo de preço na média no Brasil, né? E na verdade nós chegamos então aqui, olha a variação desse índice IPCA 15, aqui em percentual, é claro, no decorrer desse ano de 2024. Não tivemos deflação em nenhum período, ou seja, um valor negativo. Chegamos a ter aqui um índice bem caprichado de 0,13% em setembro, um índice um pouco questionável, eu diria, mas você pode ver a tendência de alta que nós estamos experimentando agora, que não aconteceu em momento nenhum deste ano. Ah, mas o índice de fevereiro foi mais alto, verdade, 0,78, uma coisa assim bastante elevada, mas pelo desenho tá claro que foi um ponto totalmente fora da curva. A tendência estava aqui na faixa do 0,30. Houve o disparo desse valor por alguns itens específicos, e isso depois foi corrigido com índices menos intensos de inflação. Lembrando, se está tudo positivo, isso significa que mês após mês os preços subiram. Só é um índice maior ou menor de aumento de preços, mas está tudo constantemente e de forma consistente ficando mais caro. Só que olha esse período que nós estamos agora e o quanto ele representa de aumento, porque eu sempre falo aqui, tipicamente quando você tem um pico grande de elevação de preços, você tem um percentual menor depois, porque isso aqui, esse percentual que vem na sequência, é em cima do que já aumentou. Então, na verdade, é difícil subir tanto os preços que você tem um percentual maior do que o do mês anterior, quando tem essa elevação. Então, geralmente, você tem isso. Sobe um pouquinho, aí cai para corrigir. Sobe um tantão, aí cai bastante para corrigir. Caiu até 2 meses aqui, né, a velocidade do aumento de preço. Aí depois sobe de novo, vai caindo para corrigir esse patamar. Mas agora, olha só, a gente está numa crescente desses números e não há uma boa expectativa para o final de novembro, nem para o mês de dezembro também não. Espero que não seja nesses patamares, mas uma coisa assim maravilhosa, uma deflação, provavelmente não vai acontecer. O que acontece, o que se percebe a partir daqui, né? O pessoal não colocou o gráfico do acumulado, seria interessante, mas é o seguinte, né? Será que se eu tirar a tela escura que vai aparecer, algum gráfico que sumiu? Não, não tá não, tá todos os gráficos aqui. O que acontece? A meta da inflação, o centro da meta da inflação deste ano é 3%, do ano que vem também, tá? Só que tem uma margem de tolerância que permite 1,5% para cima, 1,5% para baixo, né? O governo, o Estado brasileiro nunca trabalha no centro da meta, é sempre no limite máximo do pior cenário, que seria aqui no caso 4,5%. É a tolerância. Se a inflação ficar até isso aqui, dentro disso aqui, então a política monetária funcionou. O Banco Central conseguiu controlar a inflação por meio da manipulação da taxa de juros. Agora acontece o seguinte, que essa janela de 12 meses, a ideia é bater esse patamar no ano fechado, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Numa janela aqui de 12 meses, variável, nós estávamos em outubro, a janela que terminou em 31 de outubro, em 4,47%, assim na trave mesmo, triscando o limite, o máximo possível para a inflação ali de 4,50% sem violar a meta. Agora, com esse patamar de novembro, que ainda não está fechado, né, mas é uma prévia, isso saltou para 4,77%, então ultrapassou bastante o limite, o que é um grande problema para o Brasil, é claro, mas para o governo Lula também, para os interesses. Por quê? Pode ser que o Banco Central, a partir disso aqui, aperte um pouco mais a taxa de juros
a alta da taxa de juros na última reunião deste ano, né? E o mercado já está precificando um aumento considerável aqui para as próximas reuniões, de forma sequencial, até chegar em 13 pontos percentuais em maio do ano que vem. Não havia essa previsão aqui antes. 13 pontos é quase o limite lá, o máximo atingido nos últimos tempos aí pelo Banco Central. Então, o mercado já está precificando isso. Isso aqui é uma tragédia para todo mundo. Para o governo Lula, é claro, que quer porque quer baixar a taxa de juros. Isso vai elevar o serviço da dívida ainda mais. Se hoje a gente está pagando aí uns 800 bilhões de juros ao ano da dívida pública, uma dívida que está crescendo 1 trilhão, ou seja, os juros vão crescer também só por causa do crescimento da dívida, esses juros vão crescer ainda mais com 13% de taxa Selic, que vai se manter, segundo previsões do mercado, por pelo menos 3 reuniões, só vai começar a cair lá em setembro de 2025, né? E lá para o final de 2026 não vai estar ainda nem abaixo dos 2 dígitos. Olha o cenário, olha onde que o governo Lula está enfiando o Brasil realmente, né? E não há outro culpado nessa história. O governo Lula, com seus problemas econômicos, os seus problemas fiscais, está arrastando o Brasil para esse buraco, para essa situação completamente lastimável que, é claro, a gente sabe muito bem, cobra o seu preço mais dos mais pobres. Está aqui a alimentação, mais uma vez, puxando esse índice para cima. E se você quiser ver outra análise que eu fiz a respeito da inflação aqui no Brasil, vou deixar este vídeo recomendado aqui para você. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.